meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Damaris Kainan e hoje eu vou fazer um vídeo sobre faculdade de cinema, sobre cinema e audiovisual. Já fiz alguns vídeos sobre faculdade de cinema antes de formar e depois de formar, e nele sempre tinha algum comentário pedindo para fazer mais vídeos sobre o assunto. Inclusive eu recebi um comentário de uma pessoa pedindo para eu fazer um vídeo falando sobre a vida após a faculdade, como está sendo a minha vida após a faculdade, quais são os desafios que eu tô encontrando, como é que tá, se eu tô trabalhando com isso. Então fica por aqui que eu vou falar sobre isso. E se te interessa, se você tá fazendo faculdade de cinema, ou se você quer fazer faculdade de cinema e não sabe, ou se você nem quer fazer faculdade, só quer entrar nesse mundo, fica por aqui que eu acho que esse vídeo é importante pra você ter uma noção mais ou menos das coisas. Antes de falar de tudo, eu acho que eu preciso contextualizar. Eu acho que tem coisas super importantes que a gente precisa levar em consideração, como por exemplo o fato de que eu me formei e continuei no mesmo lugar que eu estava. Eu não moro num polo de cinema. A gente sabe que os polos de cinema no Brasil ficam mais no Rio e em São Paulo. Então, assim, essas são as cidades que têm mais produções, que são produções maiores, onde tem mais pessoas que trabalham nessa área, né? Eu sou uma pessoa que tá morando no interior da Bahia, eu sou uma pessoa do interior da Bahia, eu moro numa cidade chamada Vitória da Conquista, e obviamente a demanda, as coisas, né, são diferentes aqui do que nas cidades maiores, na cidade grande, na cidade em que esse trabalho é um trabalho mais requisitado, né? Onde pede mais mão de obra. Então a visão que eu vou passar aqui é a visão de uma pessoa que vive essa realidade. Existem muitas outras experiências que pode ter por aí e você precisa pesquisar mais. Eu sei que tem pouco vídeo aqui no YouTube sobre isso, eu pesquisei e vi que tem pouquíssimo vídeo sobre isso. Mas eu vou passar um pouco da minha opinião aqui e falar também do que eu vejo de outras pessoas que moram nesses polos, né? Também é preciso dizer que tem um ano que eu formei, então tem pouco tempo que eu sou formada, eu considero pouco tempo. Eu acho que um ano de formada é pouco tempo ainda pra gente ter uma visão mais ampla de como tá a minha vida depois, né? Se eu fosse uma pessoa que tivesse sido formada, sei lá, 10 anos, 5 anos que eu me formei, acho que já ia ter, esse vídeo ia ser diferente do vídeo que eu vou fazer hoje, né? Também é preciso levar em consideração que eu ainda não escolhi qual é a área que eu vou realmente focar no cinema. Se eu quero focar em direção de arte, se eu quero focar em roteiro, se eu quero focar em direção. Eu ainda estou em dúvida sobre isso, eu gosto de muita coisa e eu ainda não decidi no que é que eu vou me aprofundar mais. Faz bem a gente gostar de muita coisa, mas eu acho que para construir uma carreira mais consolidada é importante que eu saiba que eu tenho um foco, né? E eu ainda não decidi qual vai ser o meu foco. Não estou com pressa também para decidir isso, mas isso também com certeza interfere nas minhas experiências, né, de trabalho. Mas vamos continuar, eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. E eu só queria dizer pra vocês como é que tá sendo mesmo a minha realidade depois de formar. Eu já consegui algum trabalho depois de me formar no cinema? Quando eu tava terminando a faculdade, teve a pandemia. Então, eu vivi ali os 2 últimos anos, mais ou menos, da faculdade durante a pandemia, né? A minha vida mudou muito, eu engravidei, então hoje eu tenho um filho. Teve a pandemia, foi muita coisa, eu já falei sobre isso nos outros vídeos, né? E durante um período ali da pandemia, eu comecei a trabalhar com outra área. Eu comecei a trabalhar com social media. Também tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre social media e tudo mais, mas eu vou encurtar a história pra vocês. Social media é aquela pessoa que cuida das redes sociais de uma empresa, de uma marca, ou de uma pessoa também. A pessoa que cria conteúdo para as redes sociais dessas empresas. No caso, eu costumava criar conteúdo para empresas e marcas. E eu comecei a estudar isso porque eu queria arrumar uma fonte de renda que fosse online. Eu precisava de algo que me rendesse dinheiro agora. Cinema não ia me render dinheiro agora porque eu estava no meio da pandemia e eu ainda nem tinha me formado e eu moro no interior da Bahia. Eu precisava de algo que eu pudesse trabalhar de home office, porque pandemia, né? E porque eu tinha um bebê pequeno que eu queria ficar perto. Então eu comecei a trabalhar com isso e durante um bom tempo foi com isso que eu trabalhei. A primeira experiência grande de trabalho que eu tive, eu fui admitida na empresa por causa da faculdade de cinema. Foi uma das coisas que contribuiu, porque, assim, social media também trabalha bastante com audiovisual, com vídeos, edição de vídeo. Então, isso foi um ponto positivo na minha contratação e eu fui chamada por conta disso, por conta da faculdade de cinema. E aí eu já puxo esse gancho, que a faculdade de cinema, pelo menos a que eu fiz, cinema e audiovisual, é uma área muito ampla, né? Essa faculdade é uma faculdade muito ampla e você não precisa necessariamente trabalhar apenas com cinema depois de se formar nisso. Você pode trabalhar com muitas coisas que usam do audiovisual. O cinema é muito grande, tem muitas áreas na parte do cinema. E no audiovisual mais ainda, a gente pode trabalhar com marketing, que foi o meu caso, pode trabalhar com videoclipes, pode trabalhar edição de vídeos para YouTube, por exemplo. Dá para trabalhar em agências, dá para trabalhar em muita coisa. Mas enfim, vou falar mais disso também. Voltando para a minha história,
Aconteceu que eu fiquei bastante tempo com isso, né, sem trabalhar com cinema. Não só por falta de oportunidade, mas porque eu tava me focando nessa parte pra eu conseguir manter a minha família, né, gente? Eu precisava de uma coisa que me desse dinheiro ali agora e o cinema não ia me dar isso agora. Tanto que, já deixo claro pra vocês, o cinema ainda não me dá dinheiro. Não, é muito pouco dinheiro que o cinema já me deu fazendo cinema mesmo. Foi, tipo, pouquíssimo. E através de uma experiência só. A maioria das experiências que eu fiz no cinema, eu trabalhei de graça pra ter portfólio, pra ter aprendizado, pra poder estar nesse meio. Gente, a minha geladeira faz barulho, então vocês ignoram. A geladeira, ela gosta de conversar. E toda vez que eu tô gravando vídeo, ela quer ficar conversando. Ela faz esses barulhos e ela estrala. Super estranho, mas é o jeitinho dela. Vou deixar passando aqui algumas imagens que eu fiz no set de filmagens e tudo mais. A única vez que eu consegui ganhar dinheiro de verdade com cinema foi através de um videoclipe que eu produzi para um artista, eu e outra amiga minha. Inclusive, algumas dessas imagens que eu tô botando aí são de um vlog que eu ainda não postei, que eu gravei 1000 anos atrás, quando eu tava fazendo esses projetos, alguns meses atrás, na verdade, e eu nunca postei. E eu vou postar, então se você quer ver esse vlog do set, já se inscreve aqui, porque você vai ver mais ou menos como é que é um vlog do set. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso também, mas mais vídeos sobre isso sempre são bem-vindos, né? E assim, gente, é isso. Trabalhar com cinema mesmo, e ganhar dinheiro, eu ainda não tive essa experiência, tá? Não tive a experiência de trabalhar com filme, cinema, arte e ganhar dinheiro. E eu sei que muito disso é porque eu moro onde eu moro. Eu moro numa cidade que não tem tanta demanda disso. A demanda que tem aqui é mais pra o quê? Marketing, vídeos de propaganda, esse tipo de coisa. Não é tanto de cinema, arte. Não existe essa demanda aqui. Tem sim produtoras aqui, mas não é a mesma coisa que uma cidade grande, sabe, gente? Essa é uma coisa que eu queria, inclusive, falar com você que tá se formando ou que pretende formar. Saiba que o lugar em que você está no Brasil ou no mundo também vai interferir sim na sua carreira. Eu acho que é uma coisa óbvia, mas não custa nada falar porque é tão importante, muda muito, né? Você pode estar se perguntando, tá, então por que você decidiu fazer uma faculdade de cinema e continuar no interior da Bahia? Você é maluca? A minha intenção era de quando eu me formasse, que eu fosse me embora, que eu fosse viver outras coisas. Eu nem pensava muito também no meu futuro. Eu só queria realmente viver aquilo. Mas depois que eu tive um filho, tudo mudou. A minha perspectiva de vida mudou. Tudo ficou diferente na minha cabeça. Nesse exato momento da minha vida, eu não tenho intenção de me mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Vou dizer que é impossível isso acontecer? Não, não é impossível. Pode ser que apareça alguma oportunidade ou que eu dê a doida e vá. Mas no momento não é o que eu quero fazer. Por quê? Porque eu tenho um filho pequeno. Eu não sei se eu estou disposta a criar meu filho, que está ainda pequenininho, numa cidade grande, numa cidade que é uma loucura. Eu não sei se eu ainda estou disposta a isso. Eu sou muito apegada à minha família e às pessoas que estão perto de mim, então eu também não tenho ainda essa vontade de sair de perto deles. E um dos fatores mais importantes para eu continuar aqui é que eu quero fortalecer a cena de cinema do lugar de onde eu vim, que é aqui Vitória da Conquista e Barra do Choça. Eu nasci em Vitória da Conquista e cresci numa cidade ainda menor que chama Barra do Choça, que realmente é bem mais difícil, gente, de trabalhar com cinema lá, tipo, acho que quase impossível. Mas eu me mudei pra minha casa aqui em Conquista há alguns meses atrás, já pensando também nessa questão do trabalho também, sabe? E de, sei lá, já acho que foi um passo melhor pra minha carreira vir pra cá do que continuar na Barra, mesmo que sejam tão próximas as cidades. Aqui em Vitória da Conquista tem a universidade, que é a universidade que eu me formei. Cada ano que passa, novas pessoas entram nessa faculdade e mais essa parte é incentivada por aqui. Essa questão do cinema é incentivada aqui cada vez mais. A gente tem pessoas, tem veteranos meus que fizeram produtoras já, que já fizeram trabalhos maiores. Então, assim, o meu objetivo aqui é realmente fazer um cinema baiano, um cinema de interior. E eu sei que é difícil, gente. Eu não vou falar pra vocês que é fácil, porque não dá dinheiro aqui, não dá dinheiro. Basicamente, pra você fazer cinema no interior, é muito provável que você consiga fazer apenas tirando do seu próprio bolso, que no caso eu não tenho dinheiro pra fazer isso, ou participando de editais, que é o que eu também estou tentando fazer. Então, assim, não são só essas as opções, mas essas são as opções mais frequentes que a gente tem. E eu não pretendo sair daqui agora. Eu pretendo sim ir pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo. Vou falar pra vocês, a minha preferência é o Rio de Janeiro. Eu gosto muito mais do Rio de Janeiro do que de São Paulo. Eu pretendo muito ir pra lá,
talvez morar lá alguma época, não sei, mas não é agora, esse objetivo não é meu agora. Agora eu tenho outras prioridades, como por exemplo, fortalecer cada vez mais o cinema aqui em Vitória da Conquista, fazer arte aqui no interior. Se aparecer oportunidades, eu posso viajar pra lá também e voltar depois, enfim, dá pra fazer muita coisa também na vida, né? Cinema é um trabalho também que tem mais flexibilidade do que outros, e a gente consegue se virar e escolher algumas coisas aí. Eu também tenho muita vontade de fazer um mestrado no Rio de Janeiro ou no São Paulo, ou até estudar fora do Brasil, tenho muita vontade de fazer isso, mas são planos que estão no meu futuro e não agora. Eu tenho consciência que a minha escolha de ficar aqui dificulta a minha vida pra viver de cinema. Então eu não posso chegar ser injusta pra vocês e falar assim: ah, eu não trabalho com cinema, e você vai achar que, tipo, todo mundo que se forma em cinema não trabalha com cinema. Mas não, eu tenho as minhas escolhas que interferem nessa realidade, como por exemplo, continuar no lugar que eu moro, no lugar que eu vim, que não tem tanta demanda. Então, meu conselho pra você que é desapegado, pra você que não quer fazer cinema no interior, que não tá afim dessa baboseira, se não tem nada que te prende no lugar que você tá, vá-se embora para os polos. Vá-se embora para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Salvador, Belo Horizonte. Não fique em cidade pequena, porque se você quiser ganhar muito dinheiro com isso, ou se você quiser ganhar dinheiro agora, não é uma boa opção, não vai acontecer tão facilmente. Esse é o principal motivo para eu não ganhar dinheiro, não trabalhar com cinema agora. Estar no lugar que eu estou. Mas eu estou lutando para que isso mude cada vez mais e que eu consiga reverter essa situação. Que eu e os meus amigos que escolhemos ficar por aqui, e não só os meus amigos, mas também as pessoas que vieram antes de mim ou depois de mim, consigamos mudar essa história e fazer de Vitória da Conquista, quem sabe, um polo também de cinema. Eu sei que muita gente entra na faculdade de cinema e escuta da família: você vai ganhar dinheiro com o quê? Mas tu vai ser pobre, vai morar debaixo da ponte, sei que lá o quê. Eu ouvi isso. Se você faz faculdade de cinema, você com certeza também deve ter ouvido isso alguma vez. E não é verdade, tá? Como eu falei pra vocês várias vezes aqui nesse vídeo, a minha escolha de morar no interior da Bahia interfere no meu trabalho de cinema. Mas essa é uma área, gente, que tem muita demanda. Tem muita profissão dentro do cinema. Muita profissão. Direção de arte, produção de arte, maquiagem, figurinista. Aí tem diretor de fotografia, assistente de fotografia, iluminação, diretor, assistente de direção, casting, tudo. Tem muita coisa. Som direto, edição de som, montagem. Tem muita coisa que você pode fazer nessa área. Tanta coisa, vocês não têm noção de quanta coisa tem pra fazer. E se engana quem acha que a produção audiovisual no Brasil é pequena. Não é pequena. Depois que teve também essas plataformas de streaming, Netflix, HBO, Prime Video, aumentou mais ainda essa demanda de cinema brasileiro, de produções brasileiras. Então, não, gente, o cinema brasileiro não é fraco. Tem esse mito aí em cima do nosso cinema, e isso acontece justamente porque as pessoas gostam mais de consumir o cinema de fora. Mas o cinema brasileiro é super forte e tem muita demanda. Tem algumas pessoas que eu conheço que trabalham de freela no cinema, em São Paulo, por exemplo, que no caso, assim, não trabalham necessariamente para uma produtora, trabalha fazendo freela. Tipo assim, você conhece pessoas e essas pessoas falam: tá precisando de alguém para fazer produção de tal coisa. Aí faz lá um freela de um projeto de, sei lá, 6 meses, 3 meses, 1 ano, dependendo do projeto, do tamanho do projeto, se é uma série, se é um longa, se é um médio, se é um curta, enfim. E essas pessoas vão trabalhando de freela, procurando sempre entrar em projetos diferentes. Então essa pessoa tem essa disponibilidade de trabalhar, por exemplo, sei lá, como MEI, enfim, tem essa liberdade, né? Eu sei de uma pessoa que inclusive trabalha assim, que é a youtuber Sofia Brainer, que é uma das minhas youtubers favoritas. Ela trabalha com cinema, ela é formada em cinema e ela mora em São Paulo. Já foi trabalhar no Rio também com cinema e trabalha até hoje em São Paulo. Já participou de várias produções, inclusive da Netflix. E se você quiser ter mais uma pessoa aí pra ter noção de cinema, ela não fala só de cinema, assim como eu também não falo só de cinema, ela faz bastante vlog sobre a vida dela, mas lá tem bastante coisa que eu, sei lá, me identifico, que eu gosto de ver, porque eu sei que a realidade dela é diferente da minha, então já é uma indicação aí pra vocês de uma pessoa que tem uma realidade diferente da minha, né, que não mora no interior da Bahia, mora em São Paulo, cidade grande, polo do cinema brasileiro. Mas enfim, gente, se você estiver disposto a mudar, se você estiver disposto a ir até onde tem, você não vai passar fome de jeito nenhum. Tem gente que inclusive consegue ganhar dinheiro com o cinema, ganhar bem com o cinema. Não é assim não, tá? Não existe essa de, vai fazer cinema no Brasil, vai ser pobre, certeza, não vai ter trabalho. Não é.
E quanto mais a gente busca fazer cinema brasileiro, mais ele cresce e mais oportunidades nós vamos ter. Outra coisa que eu citei no começo do vídeo é que eu ainda não escolhi qual é a área que eu quero focar, né? Como eu falei pra vocês, eu quero fazer muita coisa, eu gosto de fazer muita coisa. E eu ainda não estou decidida em qual parte eu quero focar, porque eu já falei aqui várias vezes também nos vídeos sobre a faculdade de cinema, que é um curso muito amplo, então você tem muitas oportunidades dentro dele, muitas profissões diferentes que você pode fazer sendo formado em cinema. As que eu mais gosto são direção de arte, direção geral, que eu ainda não tive nenhuma experiência, mas estou lutando para ter, e roteiro. E ainda por cima, gostaria muito de fazer um curso de teatro e estar do outro lado das câmeras também, ser atriz. Mas isso é conversa para outro vídeo, para outra coisa. É outro sonho. Mas eu ainda não escolhi o que eu quero focar. Se for para falar para vocês, o sonho da minha vida é trabalhar como diretora e como roteirista. É o meu sonho, desde quando eu entrei na faculdade. Mas a direção de arte ganhou meu coração e foi mais fácil para mim começar. Porque ali no meio dos meus amigos, nas produções que a gente fazia, eu sempre ia pra direção de arte, porque já tinha outras pessoas fazendo outra coisa, ou o roteiro já era da pessoa, ela queria fazer a direção, enfim. Então a maioria das oportunidades que eu tive foi de ser diretora de arte, de ser produtora de arte, maquiagem, figurino, etc. Mas enfim, quanto mais você sabe o lugar onde você quer ir, mais fácil fica de chegar, né? Então, isso com certeza é um ponto a se levar em consideração. Você já sabe o que você quer fazer? Ou você é que nem eu, que quer fazer tudo? Bem-vindo ao burnout. Por falar em burnout, outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre saúde mental no cinema. Que é uma coisa, assim, realmente impactante. As pessoas acham que artista não trabalha, né? Artista enlouquece de tanto trabalhar, vocês não têm noção. Então, assim, pra vocês verem, eu nunca trabalhei ganhando dinheiro, ganhando salário mesmo, fazendo alguma produção audiovisual. Mas eu trabalhei. Trabalhei muito. Questão de meses antes já está começando a pensar nas coisas, né? No período ali da pré-produção, já tá pensando em tudo que você tem que fazer, já em correr atrás de coisa. Depois tem o set, que o set sempre vai ser uma loucura. Ainda não tive a oportunidade de participar de um set grande, mas nos sets que eu já participei, eu sei a loucura que é, eu sei como é realmente cansativo, exaustivo e super estressante. Não quer dizer que seja ruim. Eu amo, eu adoro. Toda vez que acaba as gravações, eu fico morrendo de saudade, eu fico, ai, com gostinho de quero mais. Mas enquanto tá rolando, gente, eu sempre fico maluca. O vídeo que eu vou lançar sobre o set desses clipes que eu gravei com os meus amigos, são 2 clipes, eu acho que eu vou misturar os 2 no mesmo vídeo, não sei ainda. Mas enfim, durante essa época aí, eu fiz 2 produções ao mesmo tempo. Um clipe de Evandro Correia e outro clipe de William Anjos. Eu vou deixar o link pra vocês assistirem ambos aqui embaixo, é só procurar. E assim, eu fiz eles ao mesmo tempo, eu participei desses projetos ao mesmo tempo. Então, assim, acabou as gravações de um, já começou o outro, mas ao mesmo tempo eu tava ali naquele processo de produção dos 2 ao mesmo tempo. E foi realmente muito exaustivo pra mim. Eu tive vários problemas de ansiedade nessa época. Não só por causa disso, né, gente? Mas, assim, realmente afetou a minha saúde mental. Porque eu fiquei muito doidinha da cabeça. Porque eu tenho um filho também, né, gente? Eu trabalhava com social media. Foi uma loucura, de verdade. Vou falar mais disso no vlog do set. Mas, enfim, gente, é preciso levar em consideração que cinema a gente trabalha muito, então tem que sempre estar cuidando da saúde mental. A Sofia, que eu falei pra vocês, inclusive, fala bastante sobre isso. Tem vários vlogs dela que ela relata sobre a experiência dela durante o período das produções, como é cansativo, como dá muito trabalho. Já estou quase finalizando o vídeo, mas eu queria falar de uma coisa super importante. Apesar de todas as dificuldades que eu tenho ao tentar fazer cinema, ao trabalhar com cinema, por querer fazer cinema no Brasil, no interior, enfim, eu não escolheria nada mais pra fazer, gente. Eu não sou feliz do mesmo jeito que eu sou quando eu faço cinema. E olha que eu fiz de graça. Então, assim, eu tenho certeza absoluta de que é isso que eu quero pra minha vida, de que é isso que eu amo. Eu assisto um filme e eu fico fissurada, pensando, eu quero muito fazer isso. É isso daí que eu gosto. É isso que me faz feliz, sabe? Quando eu trabalhava com social media, eu não sentia nem 10% da satisfação que eu sinto quando eu estou participando de alguma produção audiovisual. E isso me faz ter cada vez mais certeza de que eu tô no lugar certo, entendeu? Eu convivo muito bem com as minhas escolhas, tanto de ter feito faculdade de cinema, ter me formado em cinema, quanto de fazer cinema independente, quanto de não saber ainda qual área eu quero focar. Eu estou muito tranquila com essas escolhas minhas. Claro que tem horas que é frustrante, que a gente fica, pô, será, meu Deus, que eu vou conseguir algum dia viver de cinema? Mas essa, como eu falei, é a minha experiência de acordo com a minha vida, com as minhas escolhas. Pode ser que pra você ou para seus amigos seja diferente, mas eu acredito que pra você fazer uma coisa que foge dos padrões, pra você fazer arte, você tem que gostar muito.
E se você gosta muito, você gosta com força e vai te fazer feliz. Então, eu não me arrependo nem um pouco, eu amo fazer cinema. Me acendo quando eu tô no set, fico super feliz, adoro fazer. Não faria nada mais nessa vida de graça. E cinema eu faço. Enfim, gente, eu tenho muito orgulho da Damaris do passado por ter escolhido essa faculdade. Apesar das dificuldades que eu sei que eu já sabia que eu ia ter. Eu persisti no meu sonho e eu tô muito feliz de estar realizando ele cada dia mais. No momento eu estou trabalhando com edição de vídeo, então eu trabalho financeiramente. O cinema me rende trabalhando com edição de vídeo, que é uma coisa que eu gosto demais, eu gosto muito também. Eu não vejo tanto como algo artístico, como quando eu tô no set e tudo mais, mas é algo que eu aprendi na faculdade de cinema e que também me dá esse gostinho ainda do cinema, sabe? Eu consigo fazer isso, trabalhar com isso, sentir aquele gostinho de cinema e ser feliz e ganhar dinheiro, então pra mim isso tá perfeito. Mas enfim, gente, esse vídeo é um vídeo que eu estou realmente abrindo meu coração com vocês, que eu tô sendo 100% sincera, expondo coisas da minha vida, né, sobre meu trabalho, sobre tudo. E eu espero que te ajude de alguma forma a enxergar isso de uma forma mais ampla. É bom sempre perguntar, vai conversando com a galera. E é isso, gente. Viva o cinema brasileiro, viva o cinema baiano, o cinema nordestino, o cinema independente e de interior. Então eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me conta a sua história também aqui nos comentários, se você tá fazendo faculdade, se é o seu sonho, como é que é. Todas as vezes que eu leio esse tipo de comentário nos meus vídeos sobre cinema, eu fico muito feliz de verdade. Então, já deixa aí o seu comentário. Se inscreve no canal. Eu não falo só de cinema aqui, eu falo de outras coisas também. Mas eu tento sempre trazer conteúdo sobre isso. E se você gostou do meu jeitinho, eu acho que vale a pena se inscrever aqui. Deixa seu like, que vai me ajudar a levar esse vídeo para novas pessoas. E já envia também pro seu colega que tá fazendo faculdade ou que quer fazer faculdade de cinema, não sei. É isso, gente. Um cheiro e até o próximo vídeo.